Queridos, mais uma vez, boa noite. Sempre um privilégio poder estar com vocês. E hoje nós vamos estudar a palavra de Deus. Pede a gentileza dos irmãos para abrirem no Salmo 51. Antes de nós lermos o Salmo 51, vamos falar um pouquinho das suas características. Então, esse é um salmo da autoria de Davi, obviamente inspirado pelo Senhor. Mas o autor desse salmo é o rei Davi, Deus o usou para escrevê-lo. E nós vamos estudar hoje um salmo que pertence aos gêneros poéticos. Então, é importante nós nos atentarmos para isso, porque nós teremos recursos como metáforas, que são comparativos, né? Figuras de linguagem, por exemplo, no versículo 7, né? Purifica-me como sopo, lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Então, teremos algumas metáforas como essas. Também teremos hipérboles, que são exageros com uma ideia de enfatizar algo. A poesia gosta disso. Então, no versículo 4, ele vai falar, pequei contra ti somente. Também nós teremos os paralelismos, que é um clássico nos Salmos, queridos. Uma sentença, muitas vezes, reforçando a ideia da outra, como no versículo 1, por exemplo. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Então, muitas vezes, a sentença falando a mesma coisa, só que de uma forma diferente, uma reforçando a ideia da outra. Então, isso é muito interessante na literatura de sabedoria, esses paralelismos, as metáforas e o que vem com isso. Acima dos salmos, você reparou, tem um título, né? Nesse salmo diz ao mestre do canto. Então, a ideia é que ele estava ali endereçado ao regente, provavelmente porque é uma indicação de que fazia parte do repertório oficial de adoração em cultos públicos. E esse salmo é um salmo de confissão. Mas ele está na adoração do culto público? Sim, com certeza. Nós não podemos adorar ao Senhor em pecado. Isso é algo da Escritura. Nós não podemos fazer dessa forma. Então, era normal você ter o período de confissão de pecados no início. Okay? E também a ocasião muito importante em que esse salmo foi escrito. A ocasião diz respeito quando o profeta Natã, que foi enviado por Deus para confrontar o rei Davi sobre os seus pecados, envolvendo o adultério com Batseba e o assassinato de Urias. E os irmãos lembram, isso foi pregado nas últimas semanas, em 2 Samuel 11, 12, onde o pastor Ari trouxe para nós, e o que Davi fez foi mal aos olhos do Senhor. E Davi, na sua tolice, na sua maldade, ele cobiçou, ele adulterou, ele mentiu, ele planejou e ordenou um assassinato e ainda permaneceu em obstinação e orgulho por meses. Okay? Queridos, Deus não deixou por acaso o registro dessa triste e trágica história em sua palavra. Com certeza, Deus quer nos ensinar e nos confrontar, pois essa história que se repete, uma história vergonhosa que se repete com outros pecados, nomes, pessoas e motivações. Na verdade, ela é a minha história, ela é a sua história de obstinação pelo pecado. É bem provável que aqui não temos ninguém que planejou um assassinato, ninguém que orquestrou um desses planos cruéis como o rei Davi fez. Mas quantas vezes você teve ódio e amargura e já não fantasiou cenas de vingança com requintes de crueldade no seu coração? É pecado da mesma forma e ofende a santidade de Deus. E Jesus Cristo precisou padecer da mesma forma pelos pecados cruéis de Davi e pelos seus pecados cruéis e os meus. Isso não nos diferencia. Então, queridos, esse salmo é um modelo de confissão e arrependimento verdadeiros para todos aqueles que são tocados pelo Espírito Santo. A gente pode pensar desde a salvação, onde já há confissão de pecados, ou quando um crente, não importa o estágio em que ele esteja, não importa o grau
a posição que ele tenha, ele precisa confessar seus pecados. Então, esse salmo, queridos, ele aponta para a graça de Deus, que tem poder para perdoar e restaurar até os piores pecadores através de Jesus Cristo. Isso é muito importante, através de Cristo. E o perdão é uma certeza na palavra de Deus. Isso deve nos trazer muita alegria. O perdão é uma certeza para aqueles que reconhecem, confessam e abandonam o pecado confiando em Jesus. Vamos ler então o Salmo? O Salmo tem 19 versículos. Farei a leitura, irmãos. Diz assim o primeiro versículo: Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal aos teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que te agradas da verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com o sopo, e ficarei limpo. Lava-me, e ficarei mais alvo do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o teu rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me lances fora da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exultará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará o teu louvor. Pois não te agradas de sacrifícios, do contrário, eu os ofereceria. E não tens prazer em holocaustos. Sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado, coração quebrantado e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Faze bem a Sião segundo a tua boa vontade, edifica as muralhas de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar serão oferecidos novilhos. Amém? Muito bom, lindo salmo. Queridos, como falamos, há esperança para todos nós e solução para o nosso maior problema, que é o pecado. O pecado justamente que nos afasta de Deus. E há muitos testemunhos que esse salmo poderia englobar. Testemunhos de todos os tempos, de cristãos de todas as eras. E eu quero começar contando um deles, de uma mulher chamada Rosaria Butterfield. Ela era professora titular de literatura inglesa e estudos de gênero da Universidade de Syracuse, nos Estados Unidos. Ela era ativista lésbica, feminista e altamente engajada na causa LGBT. Ela vivia com sua parceira e estava envolvida em movimentos progressistas. Estava escrevendo um livro crítico sobre os cristãos evangélicos e o patriarcado opressor da Bíblia. Era considerada intelectual e culta e considerava os cristãos como ignorantes, medrosos e retrógrados. Ao publicar um artigo com um foco político dos cristãos evangélicos, ela recebeu, o artigo era contra, o foco político dos cristãos evangélicos, ela recebeu centenas de respostas. Mas uma carta diferente chamou sua atenção. Era do pastor Ken Smith. A carta possuía um tom um tanto gentil e inteligente, e o pastor estava convidando Rosária a um diálogo e fazia várias perguntas sinceras sobre fé e verdade. Rosária ficou tão impressionada que guardou a carta por dias na mesa. Ela decidiu responder e isso deu início a 2 anos de conversas
refeições e até uma amizade se fez com o pastor e sua esposa. Rosária começou então a ler a Bíblia profundamente, como quem lê um texto antigo para analisá-lo de forma crítica. Mas aos poucos, a Bíblia começou a ler Rosária. E segundo as palavras dela, abre aspas, eu vi o cristianismo bíblico como perigoso, como um inimigo do amor, da liberdade e da justiça. Fecha aspas. Sua visão de mundo, então, foi sendo desafiada, não por debates, mas pelo Jesus das Escrituras. Ela percebeu que o cristianismo não era sobre moralismo ou repressão, mas sobre morrer para si mesma e nascer para uma nova identidade em Cristo. Antes, então, da sua conversão, Rosária não queria mudar de vida. Ela dizia que estava feliz e realizada, segundo a sua antiga visão de mundo, mas percebeu que Cristo não a chamava para se tornar uma versão melhor de si mesma, e sim para morrer para si mesma e viver para Ele. Então ela descreve a sua conversão como: não foi uma troca de ideologia, foi uma colisão com a santidade de Deus. Então Rosária foi convertida, abandonou o lesbianismo e o feminismo e mais tarde se casou com um pastor presbiteriano com quem tem filhos. Tornou-se autora, palestrante e defensora do cristianismo. Queridos, como eu falei, essa história ela se repete. História bonita. Ela se repete com outras pessoas no mundo todo. Pessoas que são libertas do poder do pecado e são dirigidas para a graça de Deus. O que nós temos neste salmo é essa graça soberana, arrependimento verdadeiro e renovação. Esse salmo tem que estar na nossa vida. Ele precisa estar presente nos nossos dias. Vamos então começar a trabalhar com ele. Diz o versículo 1 e 2. Um clamor por misericórdia. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões e lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Então Davi, aqui ele se dirige ao Senhor com humildade e ele clama por misericórdia. Davi estava angustiado. A gente teve já a exposição de como foram os dias de Davi, dias terríveis em que ele insistiu no seu pecado. Então Davi, compreendendo e reconhecendo a sua necessidade pessoal, ele clama ao Deus gracioso que haja com misericórdia para com ele. Interessante, a base do amor, do clamor aqui de Davi, é a bondade infalível de Deus. Pode reparar. O termo em hebraico, a nossa tradução traduziu como benignidade, mas o termo hebraico é tão bonito, que é a palavra hesed. Ele aparece mais de 200 vezes no Antigo Testamento, e quando esse termo vem, queridos, ele está carregado com um sentido teológico muito profundo, que aponta para a graça, misericórdia e um amor fiel de Deus. Então, essa benignidade que ele está falando era um amor comprometido de Deus com o seu povo. E Davi está apelando a isso. E a gente nota, ou melhor, a gente lembra que Davi não foi amoroso, ele não foi benigno, bondoso com Batseba. Ele não teve nenhum desses gestos com Urias, não foi fiel a Deus. Pelo contrário, ele sabe que ele transgrediu a lei de Deus, que foi rebelde e obstinado. Mas ele pede então a Deus, segundo esse amor infalível e comprometido de Deus, perdão. O que você pode estar pensando talvez seja: como pode Deus atender um pecador que decididamente se rebelou contra ele? Como pode? Queridos, esse é o amor infalível de Deus. Esse é o amor fiel de Deus.
Não se trata de mim, nem de você, nem daquilo que nós fizemos, mas se trata de Deus. A base do clamor de Davi está em Deus. E o grupo de palavras que a gente tem nesses 2 primeiros versículos, na introdução do Salmo, tem um vocabulário muito rico sobre pecado e perdão. Ele fala, pede para que as suas transgressões sejam apagadas, para que a sua iniquidade seja limpa, para que o seu pecado seja purificado, para que ele seja purificado do seu pecado. O salmista, o que ele está desejando aqui nessas sentenças em que uma vai complementando a outra, ele deseja ser perdoado. E quando ele pede purificação, ele está usando o mesmo termo que era usado pelo sacerdote. Quando o sacerdote tinha que conferir uma pessoa que teve lepra, ele fazia o exame, e hoje nós chamamos de hanseníase, né? Mas na época chamava de lepra, uma doença contagiosa, e as pessoas eram afastadas do convívio da sociedade porque não tinha cura. As pessoas tinham que viver marginalizadas, à margem da sociedade. E quando alguém era curado, né, que não era tão comum, mas quando alguém era curado, o sacerdote examinava, e é esse termo que Davi usa, purifica-me do meu pecado, era quando aquele sacerdote dava o atestado de que aquele leproso tinha sido curado daquela doença terrível. Então Davi pede que Deus, que é quem pode atestar ele como puro, para que Deus faça isso por ele. Então Davi, finalmente, depois de meses, se dirigiu ao Senhor. Obviamente, ele não merecia. Assim como nós aqui também. Queridos, o cristão entende isso. Perdão de Deus existe. E essa é uma das belíssimas faces que a gente tem na obra do Evangelho de Jesus Cristo, que está justamente em perdoar pecados. Perdoar pecadores e conduzi-los para Deus, para que vivam em novidade de vida. Graças a Deus, né? Por Jesus Cristo. Aí nós vamos para o segundo grupo aqui deste salmo, onde o pecado, então, é confessado. E note como Davi confessa o seu pecado. Diz assim, versículo 3, pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal aos teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que te agradas da verdade no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Queridos, ninguém pode escapar aqui do seu pecado. É inevitável. E os pecados não confessados, eles aterrorizam a consciência. Sobre isso, Lutero falou, meu pecado me atormenta e não dá descanso nem paz. Se eu como ou bebo, se eu durmo ou acordo, sou sempre aterrorizado pela ira e juízo divino. Quando o nosso pecado fica escondido, não confessado, vem muito sofrimento. Justamente porque Deus colocou a sua lei no nosso coração. Somos seres morais, queridos. Nós não somos seres amorais. Nós sabemos o que é certo e errado. E tentar ignorar ou relativizar, como tem sido feito em nossos dias, o pecado é uma tortura. Só tem gerado sofrimento e caos. Não, isso aí é tabu, precisa ser quebrado. Vai lá, faz. O que vem depois disso? Sofrimento. Vem morte. Não, isso aí é dessa sociedade moralista que a gente vive. Tem que ser quebrado isso aí. Aí começa a vir os problemas, porque o pecado cobra o seu preço. O pecado, ele não dá descanso. E o pecado não confessado é terrível. Ele atormenta uma pessoa, dia e noite.
Aí pecados tentando ser justificados. Não, ele não roubou, ele se apropriou de uma coisa que não era sua. Pelo amor de Deus, onde a gente está? A Bíblia é tão séria com o pecado. A gente não pode brincar com isso. E aqui o salmista, ele reconhece as suas ações. Ele sabe que ele não pode escapar da culpa. A sua consciência está atormentando. E é verdade, o crente ele não consegue ficar no pecado em paz. Ele não consegue ficar em paz. Cabe uma pergunta para nós. Quando você peca, como fica a sua consciência? Como aquilo mexe com você? Ou dá para tocar a semana numa boa? Eu pequei, pois a gente resolve. Fica tudo bem. O pecado incomoda o crente de uma maneira profunda. Ele não se sente tranquilo com o pecado. Ele pode até insistir, como Davi fez, ficando meses naquilo lá. Mas é como ele diz no Salmo. Ele pede para que Deus devolva a sua alegria, que ele perdeu ela. Ele fala dos ossos que Deus esmagou enquanto ele continuou no pecado. Não tem paz, não tem sossego. É um tormento, queridos. Outra coisa importante nesse grupo que a gente tem que estar atento é não justificar pecados. Você viu como Davi confessou os seus pecados? Ele falou que conhece as transgressões dele. O pecado está diante dele. Ele fala, eu pequei. Eu fiz o que é mal aos teus olhos. Ele não ficou tentando argumentar, nem dar desculpas. Talvez no caso de Davi, ele podia falar assim, ó, Senhor, eu pequei, mas se aquela mulher tivesse tomado banho num lugar reservado, onde não desse a vista, talvez isso não teria acontecido. Ele não faz isso. Ele reconhece que ele era culpado. E ele diz, inclusive, que Deus, ali nesse grupo aqui que a gente olhou, que Deus seria justo no falar dele, seria puro no julgar. É assim que nós confessamos pecados, queridos. Nós não devemos justificá-los. É verdade que as pessoas devem cuidar uma das outras, justamente para que elas não levem outras pessoas a pecar. E aqui eu não estou me referindo a Batseba, porque a Bíblia não fala se houve alguma motivação pecaminosa da parte dela e nem dá informações ou detalhes se ela consentiu com aquilo ou não. O foco está em Davi. O foco aqui é o rei Davi, nesse texto. Então, queridos, independente de como pessoas irão se comportar, seja nas suas palavras, nas suas ações, como elas se vestem, o que elas falam, a responsabilidade pelo pecado é toda sua. Você é 100% culpado pelo seu pecado. E é verdade, Deus vai tratar com aqueles que querem dar uma de tentador, enganador, defraudador, pedra de tropeço. Deus vai tratar com eles também. Mas a responsabilidade do seu pecado continua sendo sua e não do tentador. Ele vai arcar com as consequências dele. E a promessa de Deus, que a gente pode lembrar sempre, um bálsamo para a nossa vida, é que Deus não permite que a gente seja tentado além do quê? Das nossas forças. Mas ele ainda graciosamente nos dá um escape. Não é isso que está em 1 Coríntios 10, 13? Deus não permite que a gente seja tentado além das forças, mas dá um escape. Davi tinha como fugir da tentação. O problema é que ele não quebrou o ciclo do pecado. Ele desejou, ele cobiçou, ele devia ter parado ali. Ele devia ter confessado naquele momento. Olha o ciclo do pecado. Adultério, morte, terrível, terrível. Não... Queridos, a gente não pode ficar repetindo a cena de Gênesis 3. Não há espaço para isso. Lembram quando Adão culpou Eva e a Deus pela sua desobediência? Foi a mulher que o Senhor me deu. Isso não resolve nada, só piora as coisas. A gente está acho que na era de transferências de culpa, né? Isso sempre teve, mas hoje ganhou o nome de doença até. Até o cordão umbilical virou culpado. Não, a gente precisa ver, a culpa é até do cordão umbilical.
é da sociedade que não apoia, é o pai que eu tive ou o pai que eu não tive. Aí vamos fazer umas regressões, terapias, para ver se a gente consegue descobrir qual que é o problema. Mas a Bíblia fala que o problema está em você, no seu coração. Lembra de Tiago 4? Cheguem perto de Deus e Ele se chegará a vocês. Limpem as mãos, pecadores. E vocês que são indecisos, purifiquem o quê? Coração. Reconheçam a sua miséria, lamentem e chorem, que o riso de vocês se transforme em pranto e que a alegria de vocês se transforme em tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Está vendo? O problema está no nosso coração. É ali que nós precisamos tratar. É ali que é a fonte do que acontece na nossa vida. Por isso que o provérbio chama você para cuidar do seu coração, guarda ele, porque dele procedem as fontes da vida. O seu cerne. Então não se justifique, não tenta aliviar para o pecado, mas confesse, como Davi fez aqui, implorando por misericórdia. E Deus, queridos, tem um amor infalível, um amor que é fiel, diferente do nosso. A gente muda, a gente erra, a gente não é imutável como Deus, pelo contrário, a gente é volúvel, mas Deus não. Então, pode se achegar a Ele. E é importante também destacar no versículo 4 que Davi não criou uma doutrina que nós só pecamos contra Deus, certo, irmãos? Ele fala, né? Pequei contra ti somente, tá vendo? Não precisa pedir perdão para mais ninguém, só para o Senhor aqui. Não, lembra que a gente está tratando de um gênero poético, onde essas hipérboles, para reforçar uma ideia, vêm aqui. O que Davi está falando, queridos, ele está enfatizando de que todo pecado é contra Deus. Essa é a ênfase que está sendo dada aqui. A retratação entre pessoas, quando nós ofendemos pessoas, é bíblica e essencial. Mas Davi está se dirigindo a quem aqui no Salmo? Ao Senhor. E ele reconhece que, independentemente se ele quis blasfemar o nome de Deus ou se ele ofendeu uma pessoa, ele pecou contra Deus. E Deus é a base da santidade. Não há nada em Deus que não seja santo ou imaculado. E Davi sabe que ele feriu a santidade de Deus. Davi assume a sua culpa de cobiça, orgulho, adultério e homicídio. Ele não esconde isso. Queridos, você tem o costume de ficar se justificando, tentando, né, dar uma aliviada para o seu pecado? Não faça isso. Confesse ao Senhor com seriedade e contrição. Essa é a maneira que as Escrituras nos chamam a tratar com os pecados. Indo ao Senhor com humildade e confessando diante dele. E é interessante que Davi, ele vai com mais profundidade ainda, porque ele reconhece que, na verdade, ele é um pecador desde que ele nasceu. Ele fala, desde que eu nasci. A minha mãe já era uma pecadora quando ele está falando isso. Os meus antecessores, Senhor, já tinham esse problema. Nós somos fracos. E Davi sabe que ele precisava de Deus. Qual que é o padrão que Deus requer? No versículo 6, ele quer integridade, retidão lá no coração, no íntimo. Característica que Davi sabia que estava lhe faltando. E ele ocultou os seus pecados por meses. Isso foi terrível na vida de Davi. Lembra que quando Natã foi confrontar Davi, a criança de Batseba já havia nascido. São 40 semanas, 10 meses, né, quando fecha ali a 40ª semana. E Davi, então, tentou dar um jeito nas coisas. Mas Deus é aquele que vê todas as coisas, inclusive os pecados mais ocultos, que a gente mais esconde. E Deus odeia esse jeito que a gente lida com o pecado. Por isso Ele quer que a gente aprenda a lidar por meio das Escrituras, como ele nos ensina aqui hoje. Queridos, Deus se agrada que nós possamos aprender a sabedoria, como tem no versículo 6.
E a sabedoria tem que ser aprendida, sabe onde, meus amados? Lá onde ninguém vê, nos seus pensamentos, nas suas motivações lá do seu coração. É ali que Deus quer que você seja sábio para que o resto flua dali. Não adianta a gente tentar fazer uma capa, colocar uma maquiagem, uma máscara, alguma coisa, nada disso funciona. Deus está interessado lá no íntimo, como diz Davi. Deus se agrada da verdade lá no íntimo. Ele sabia que Davi estava envolvido com mentira, escondendo seus pecados. Charles Spurgeon disse: a verdade no íntimo é o alvo da graça divina. O homem deve ser limpo no coração, pois é ali que Deus olha. Não há lugar para fingimento ou autojustificação. Deus vê tudo, não adianta a gente tentar justificar. Martin Lloyd Jones também falou sobre esse salmo. Aqui Davi confessa que o seu problema era mais profundo que as suas ações exteriores. Você acredita nisso? Que o problema do coração dele era mais profundo do que o assassinato e o adultério que ele cometeu? Era, porque se não tivessem esses problemas, o adultério e o assassinato não teriam acontecido. Se não houvesse corrupção lá no coração. De novo a frase do Martin, que eu não terminei. Aqui Davi confessa que seu problema era mais profundo que as ações exteriores. Ele estava corrompido por dentro e só Deus poderia ensinar-lhe a verdadeira sabedoria do arrependimento. Como está o seu coração? Nós podemos estar sentados, no caso de vocês, eu estou de pé, mas podemos estar sentados aqui hoje com uma postura de crente, de um cristão comprometido, mas por dentro a gente pode estar imerso em moralidade, em raiva, em amargura. E o fruto que vem disso é mau. É mau aos olhos do Senhor. Deus se agrada da verdade e da sabedoria lá no íntimo, queridos. Não tem máscaras com Deus. Não tem como esconder dele. Ele vê todas as coisas. É uma tolice fazer isso. Vamos para mais uma parte aqui, oração por perdão e restauração. Versículo 7. Essa é a parte áurea do nosso salmo. Purifica-me com hisopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo do que a neve, faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o teu rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Versículo 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me lances fora da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Esse trecho aqui é intenso. E Davi, com a intensidade do seu coração, pede mais uma vez por purificação e restauração. As metáforas que ele usa aqui com o hisopo, que era uma planta que vocês estão vendo aí atrás, era uma planta usada em rituais de limpeza cerimonial e expiação. Parece um arbustinho, estilo lavanda, meio parecidinho, elas ficam meio juntinhas, não sei se é da mesma família, aí é com o pessoal da botânica, tá? Mas o hisopo era usado na aspersão, quando eles iam trabalhar com sacrifício, ou do sangue, ou com água, era molhado e fazia essa aspersão. E Davi está falando, Senhor, como aqueles que fazem com hisopo na hora da purificação, faz isso comigo. E ele também usa o símbolo da neve, né? De ser mais branco do que a neve, justamente porque um tecido branco, qualquer manchinha que for nele, você já repara, porque o branco contrasta com as outras cores de uma forma gigantesca. E ele pede para que ele fosse mais limpo como um tecido que é lavado das suas impurezas, mais alvo do que a neve. Somente Deus pode purificar dos pecados. Como diz em Isaías, quando Deus chama ao arrependimento, ainda que os pecados sejam como a escarlate. Está tão sujo, está tão evidente, que até esses pecados mais horrorosos eu posso purificar. E através de Jesus Cristo, queridos, podemos sim encontrar perdão. Na cruz, temos consolo, temos esperança. E Davi, sobre a mão disciplinadora de Deus, vocês viram ele falando?
para que Deus devolvesse a alegria, para que ele ouvisse o júbilo e a alegria, para que os ossos, aqueles ossos que Deus esmagou no período em que ele ficou no pecado, voltassem a exultar. Deus disciplina todo filho que ama. E o pecado, queridos, ele nos afasta de Deus. Quando estamos em pecado, nós não nos alegramos, nós nos entristecemos. Porque Deus não se compactua com o pecado. Mas com amor ele disciplina seus filhos. Graças a Deus pela disciplina. Imagine se ele tivesse deixado Davi no seu pecado. Graças a Deus por sua disciplina, pelos ossos que ele esmaga. Então ele clama para que Deus também não o rejeite e não retire o espírito. Davi não está falando aqui, amados, de perda de salvação, certo? Davi está falando sim do abandono de Deus no sentido da bênção do Senhor, direção e capacitação espiritual. Lembra que Davi viu o seu antecessor, o rei Saul, ser rejeitado por Deus. Vocês lembram? Deus retirou o seu espírito de Saul. Saul virou um homem transtornado, um louco, obstinado em seus pecados. E não eram todos os crentes que tinham o privilégio de ter o Espírito de Deus, como nós vamos ter depois de Atos 2, no Pentecostes. Mas então Deus enviava justamente o seu Espírito para pessoas que ele queria dar capacitação de liderança ou profecia. E Davi estava pedindo para que Deus não o rejeitasse, mesmo com os terríveis pecados que ele havia cometido. E Davi sabia que é isso que ele merecia, estar longe de Deus. Mas ele sabia do Deus misericordioso, o qual ele servia. Então ele clama a esse Deus por compaixão e misericórdia. E nós fomos feitos para andar com Deus. É ali que nós desfrutamos de alegria. O próprio Davi falou isso no Salmo 16. Ele disse, na tua presença a plenitude de alegria, à tua direita há delícias perpetuamente. Salmo de Davi, o Salmo 16, versículo 11. Davi mesmo declara isso. Quando nós estamos em pecado, nós estamos longe de Deus e o sentido das coisas se perde. É muita tristeza. Os pecados de Davi os levaram para longe de Deus, mas ele clama então para que Deus seja compassivo com ele e dê de volta a alegria da salvação no qual ele tinha perdido aqui. E o ápice desse salmo é o versículo 10. Davi precisava, então, da restauração de Deus e da estabilidade espiritual na sua vida. Queridos, isso é somente Deus que pode nos dar. Você vê quem Davi se dirige nesse salmo para que ele seja purificado, para que ele seja restituído, para que ele seja renovado. Ele se dirige ao Senhor, não é na força dele. O que Davi conseguiu fazer nas suas forças foi tragédia. É isso que ele conseguiu, e ele reconhece que ele não consegue se restaurar. Ele precisa de Deus. Ele precisa que Deus crie, da atividade criadora de Deus, para que Deus criasse essa pureza no coração dele, renovasse um espírito inabalável, firmeza. Então, queridos, essa tristeza que nós estamos vendo no salmista acompanha a confissão a Deus e segue com um profundo reconhecimento de que nós precisamos da obra de Deus nos nossos corações. Por isso, quando nós confessamos os pecados, nós confessamos ao Senhor em primeiro lugar, porque nós pecamos contra Ele e é Ele quem pode restaurar. Não tente mudar nos seus esforços. Lembro quando o pastor Ari fala do ataque de santidade. Não adianta. Você precisa que Deus crie pureza, que Deus dê estabilidade espiritual. Não é na sua força. Na sua força você já sabe quantos pecados você já fez, é isso que você consegue. Entenda de uma vez por todas. Não pare de se frustrar e dependa do Senhor. O Paul Tripp, em vários dos seus livros e palestras, que vai lidar muito com aconselhamento bíblico, ele conta como mesmo sendo um pastor que
Ali por anos ele tentou consertar apenas comportamento das pessoas e dele mesmo, com regras, disciplinas, conselhos morais, mas sem ir para o coração e sem depender da graça transformadora de Cristo. E ele relata que por muito tempo ele viu a santificação quase como um programa de autoaperfeiçoamento cristão. Leia mais a Bíblia, ore mais, faça mais coisas certas, mas ele mesmo continuava lutando com seus pecados como ira, orgulho e desânimo. Mas quando ele foi atendendo, então, a profundidade do Evangelho, vieram mudanças genuínas. Ele entendeu na prática que é de dentro para fora, que é pelo poder do Espírito Santo que há mudança, que é ali que precisa acontecer. Recomendo um livro para os irmãos com o nome Como Pessoas Mudam. É um livro dele, um livraço. Não é merchandise, tá, irmãos? Mas é um livro muito bom para leitura. Tá? O Paul Tripp trabalha muito com essa questão de coração, né? No livro Pastoreando o Coração da Criança, ele vai falar muito sobre corrigir o coração e não só comportamentos. Então, é muito importante isso. E Davi estava aqui pedindo para que ele fosse restaurado lá no seu interior. Muito bonito isso aqui. Quem verá o Senhor? Os puros de coração. Aqueles que andam em santidade e piedade, dependendo de Deus. Lembra? Lá, sem santidade, ninguém verá o Senhor, queridos. Por quê? Deus não compactua com o pecado. Nós precisamos confessar pecados. Não deixe para depois, não arraste as coisas. E a promessa de Deus é linda, né? Lembra lá de 1 João 9? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Essa é a promessa de Deus sobre pecados. Então, queridos, olha que lindo isso. Deus é quem dá a disposição para que haja mudança no coração. E sabe o que acontece com alguém que é perdoado? Vamos trabalhar o final do Salmo. Sabe o que acontece com alguém que é perdoado? Note que coisa incrível. Versículo 13. Diz assim, depois que Davi pede a restituição, que Davi pede purificação, coração puro, diz assim, então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará o teu louvor, pois não te agradas de sacrifícios. Do contrário, eu os ofereceria, e não tem prazer em holocaustos. O sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado, coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Sabe o que acontece com um pecador que é perdoado? Confessa os seus pecados, confessa e deixa. Adoração. Adoração. É isso que nós temos. Não há como adorar o Senhor em pecado. Mas quando nós confessamos o pecado, abandonamos o pecado, nós estamos prontos para que Deus abra a nossa boca para que a gente possa expressar a sua justiça, expressar o seu perdão, gratidão. Nós podemos fazer isso quando somos perdoados. E ele fala até de instruir outros pecadores. Incrível, né? Incrível. Deus nos chama a nos instruir e aconselhar mutuamente. Deus nos chama a fazer isso. Como pecadores podem fazer isso uns com os outros? Pela graça de Deus, por causa do perdão de Deus, nós podemos fazer isso. E Davi, ele demonstra aqui um espírito de gratidão. Lembra que Natan falou para ele? O Senhor eliminou o seu pecado. Natan fala isso para ele. Então, Davi quer proclamar a adoração de Deus. Queridos, Davi era um homem que tinha um coração que pulsava as coisas de Deus. Esses meses que ele escondeu os seus pecados foram
acho que os piores meses da sua vida. Porque Davi amava o Senhor. E ele sabia que ele tinha ofendido a santidade. Ele não adorou nesse tempo. Ele não pôde fazer isso. Talvez ele enganou outros que ele fez. Talvez. Colocou a sua roupa de crente e foi lá e cantou afinadinho. Mas não teve adoração genuína. E é interessante ele falar aqui dos sacrifícios, né? Que Deus pois não te agrada de sacrifícios. Não havia não havia na lei sacrifícios por assassinato e adultério. Você já viu em Levítico alguma lei para adultério e algum sacrifício para adultério e assassinato? Tinha lei lá sobre isso. Era pena de morte. Essa era o que devia acontecer. E Davi foi perdoado até disso. Mas ele fala, mesmo que eu pudesse oferecer algum sacrifício, ele reconhece que o que é mais importante? Leia lá. Versículo 17. Sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado. Coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Toda aquela ação externa, Davi não está menosprezando os rituais religiosos que tinham no judaísmo aqui. Não está desprezando isso, mas ele está falando que não adianta nada ele oferecer qualquer sacrifício que ele quisesse se o seu coração continuasse longe. Queridos, quebrantamento é um sinal profundo de arrependimento de coração. E Deus promete que ele não desvia sua atenção ao clamor do necessitado. Deus não ignora o pecador que se achega a ele. De novo, o perdão é uma certeza para aqueles que confessam e deixam seus pecados confiando em Cristo. Olha que bênção, queridos. Isso é uma certeza, não é uma possibilidade. O perdão é uma certeza para aqueles que confessam e deixam seus pecados confiando em Jesus Cristo. E Davi, então, faz o último momento do Salmo, versículo 18 e 19, diz assim: Faze bem a Sião segundo a tua boa vontade, edifica as muralhas de Jerusalém, então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos, das ofertas queimadas, e sobre o teu altar serão oferecidos novilhos. Está vendo? No versículo 16, no 16 ele não está desprezando os sacrifícios, tanto que no 17 ele volta a falar. Quando o coração estiver certo, então Deus vai se agradar daqueles sacrifícios. E Davi ora por Jerusalém, aqui. Na sua oração de confissão, na sua oração por perdão, ele lembra de Jerusalém. Muito importante isso, porque Davi era quem os liderava. E ele sabe da sua responsabilidade. Ele sabe que o impacto do seu pecado ia afetar aquela nação. E afetou. Porque houveram consequências. Houveram consequências. E aquela nação foi afetada por isso. Mas ele ora mesmo assim, para que Deus edificasse aquela nação. Ele fala, né? Edifica os muros de Jerusalém. Cuida, Senhor, de nós. Faz a tua obra, porque eu não consigo. Eu não tenho as possibilidades. Eu sou o rei, mas eu dependo do Senhor. Na verdade, é o Senhor que faz. Queridos, que responsabilidade, pais, vocês têm em criar os seus filhos. Eles estão vendo vocês, que os lideram. Que responsabilidade têm os professores ao passar tempo com seus alunos. Políticos, aqueles que lideram de qualquer forma. Olha a responsabilidade que nós temos diante das pessoas. Em Isaías 1, muito interessante que Deus chama, voltando a falar dos sacrifícios, que Davi fala que com o coração no lugar certo, então aqueles sacrifícios seriam válidos. Lá em Isaías 1, Deus chama o seu povo para parar com todas aquelas cerimônias. Incenso, as festas, os rituais, os sacrifícios. Deus fala para ele, parem com tudo isso que eu estou com nojo. Eu estou com nojo disso. E ele chama aqueles pecadores a se converterem. Você lembra do que ele fala?
parem de rasgar as suas vestes e rasguem os seus corações. Queridos, com o espírito tocado e quebrantado, as cerimônias externas então possuem um sentido. O que nós fazemos aqui como adoração só faz sentido quando o nosso coração está no lugar certo. Ok? Lembra que o evangelho trabalha no coração para fora. O externo é importante. Nós nunca devemos desprezar. A começar pela criação de Deus, que ele viu que era boa. Mas é um trabalho interno primeiro, que tem que fluir para o externo. Queridos, esse salmo nos ensina, então, como nós devemos tratar em relação ao pecado. É um salmo que deve estar nas nossas mentes, na nossa boca, dia a dia, com muita humildade e contrição de coração ao Senhor, sem desculpas nem justificativas para o pecado, mas confiando e dependendo do Senhor Jesus, que pode purificar. E Deus usou um pecador, como Davi, para que escrevesse isso. Interessante, né? Um pecador que foi perdoado, obviamente. E pecados como os que o Davi fez são feios, né? A gente costuma dar até mais peso para esse tipo de pecado do que para outros. Mas a beleza desse poema não é simplesmente olhar para os pecados de Davi, mas em ver como Deus pode perdoar pecados como estes e qualquer outro, que é pecado da mesma forma. Houve consequências, mas a graça de Deus foi maior. A questão não é se você fez menos, igual ou pior a Davi. Aqui não há um justo sequer, mas a questão é se você corre para o Senhor como Davi fez. Pois o que temos aqui hoje são homens e mulheres como Davi, que precisam todos os dias deste Deus com seu amor infalível, desse que Deus nos perdoe conforme a multidão das tuas misericórdias. Todos os dias. Para terminar o nosso tempo aqui, o escritor do famoso poema do hino Amazing Grace, ou Preciosa Graça, nós cantamos um clássico dentro da Enódia, ele foi um desses pecadores salvos pela graça de Deus, que se arrependeu, confiando nos méritos de Jesus. O nome dele era John Newton. Nasceu há quase 300 anos, né? Não, 300 anos. Ele nasceu em 1725. Então, esse ano, completa 300 anos do nascimento de John Newton. E esse homem, queridos, foi um traficante de escravos, comerciante de escravos no século XVIII. Aqueles navios negreiros, a escravidão que tinha da África para a América, né? Foi muito forte. Mas ele foi convertido ao Senhor e, à medida que a santificação foi trabalhando em sua vida, ele deixou esse ofício e lamentou profundamente por seus pecados. E eu quero mostrar o epitáfio dele para vocês. É esse aí, mas vamos traduzi-lo? Eu não consigo ler inglês e é a ideia, né? Vamos lá. Diz assim: John Newton, clérigo, uma vez infiel e libertino, servo dos escravos na África. Foi pela rica misericórdia de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, preservado, restaurado, perdoado e designado para pregar a fé que ele havia tentado destruir. Queridos, é a graça de Deus que tem poder para salvar pecadores. Vamos orar? Bondoso Deus, louvado seja o Senhor, Pai, pelo perdão que encontramos em Cristo.
crie em nós um coração puro e renove em nós um espírito inabalável, Pai. Obrigado por nos alcançar. Obrigado por esse teu amor que é infalível, a ponto de perdoar pecados, Pai. Dá-nos a tua graça, porque dependemos do Senhor. Nós não conseguimos, nós precisamos do Senhor. Louvado seja o teu nome, Pai. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, como o Senhor nos corrige, como o Senhor nos ensina a tua palavra, como o Senhor nos instrui, para que nós possamos ser conformados à imagem de Cristo. Nos dá a tua graça, Pai. Em nome de Cristo, amém.